pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. 21. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. 22. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. 23. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam a penúria. 24. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. 25. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. 26. No temor do Senhor, tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. 28. Na multidão do povo, está a glória do rei, mas, na falta de povo, a ruína do príncipe. 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. 32. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. 33. No coração do prudente, repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. 35. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. 5. Insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. 9. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. 14. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. 15. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. 16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. 17. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado, com ele, o ódio. 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. 20. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. 22. Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. 23. O homem se alegra ainda a resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. 24. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno, embaixo. 25. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. 26. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. 27. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. 30. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. 31. Os
Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso, para o dia da calamidade. 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. 6. Pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. 7. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. 8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 10. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, no julgar não transgrida, pois, a sua boca. 11. Peso e balança justos pertencem ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. 12. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. 13. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. 14. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. 15. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente, adquirir a prudência do que a prata. 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva sua alma. 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. 20. O que atenta para o ensino acha bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. 21. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. 22. O entendimento, para aqueles que possuem, é fonte de vida, mas, para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. 23. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. 26. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. 27. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. 29. O homem violento alicia ao seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. 30. Quem fecha os olhos imagina o mal, e, quando morde os lábios, o executa. 31. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Provérbios 17, 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. 2. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha e, entre os irmãos, terá parte na herança. 3. O crisol prova a prata, e o forno, o ouro, mas aos corações prova o Senhor. 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. 5. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, o que se alegra da calamidade não ficará impune. 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. 7. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. 8. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. 11.
O rebelde não busca senão o mal, por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. 12. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. 16. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. 18. O homem falta de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. 19. O que ama a contenda ama o pecado, o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. 20. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. 21. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. 23. O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. 24. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. 25. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. 26. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Provérbios 18. 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. 2. Insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. 3. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e, com a ignomínia, a vergonha. 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. 5. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. 6. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para a sua alma. 8. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. 11. Os bens do rico lhe são cidade forte, segundo imagina, uma alta muralha. 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? 15. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura saber. 16. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. 18. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. 22. O que acha uma esposa acha bem e alcançou a benevolência do Senhor. 23. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 19. 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. 3. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que seu coração se ira. 4. As riquezas multiplicam os amigos, mas, ao pobre, o seu próprio amigo deixa. 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. 6. Ao generoso, muitos adulam, e todos são amigos do que dá presentes. 7.
se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. 8. O que adquire entendimento ama sua alma, o que conserva a inteligência acha bem. 9. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. 10. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. 11. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. 12. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a erva. 13. O filho insensato é a desgraça do pai, e o gotejar contínuo, as contenções da esposa. 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor, a esposa prudente. 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. 16. O que guarda o mandamento guarda sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. 18. Castiga teu filho, enquanto há esperança, mas não te cedas a ponto de matá-lo. 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque, se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. 22. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia, o pobre é preferível ao mentiroso. 23. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de elevar a boca. 25. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência, repreende ao sábio, e crescerá em conhecimento. 26. O que maltrata a seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. 28. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites, para as costas dos insensatos. Provérbios 21. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. 2. Como o bramido do leão, é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra sua própria vida. 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se media em rixas. 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que, na cega, procura e nada encontra. 5. Como águas profundas, são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? 7. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 10. 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. 12. O ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. 13. Não ames o sono, para que não empobreças, abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. 14. Nada vale, diz o comprador, mas, indo-se, então, se gaba. 15. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. 16. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e, por penhor, aquele que se obriga por estrangeiros. 17. Suave é o homem o pão ganho por fraude, mas, depois, a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. 18. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faz a guerra com prudência. 19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. 20. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. 21. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e ele te livrará. 23.
Dois pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? 25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo. E só refletir depois de fazer o voto? 26. O rei sabe os joelhos perversos e faz passar sobre eles a roda? 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo? 28. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono? 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cãs? 30. Os vergões das feridas